Bom, meus amigos, nós voltamos com o nosso programa Voz do Planalto, aqui pela TV Nova Nordeste. E neste segundo bloco, eu tenho um convidado especial, uma figura muito amiga da gente, não é? Eu diria que é um amigo aí dos anos... acho que nem pode dizer os anos, mas vamos lá. No final dos anos 60, a gente já se conhecia, enfim. E tem uma história junto aqui com o Ramos Silva, né, e com muita gente aqui, né, aqui da cidade de Carpina. Ele foi secretário de Educação da nossa cidade, foi secretário também de Educação da cidade de Lagoa do Carro, um professor queridíssimo aqui na nossa cidade e na região, e também um poeta. Vamos cumprimentar Leonilton Carneiro. Professor, boa noite. Boa noite, Ramos. Boa noite aos ouvintes do Nova Nordeste. É um prazer estar aqui com você e à disposição para a sua entrevista. Muito bem. Pois é, olha, é difícil trazer Leonilton para um programa tanto de rádio quanto de televisão. Então, é tímido, mas é uma figura extraordinária e muito amiga nossa, a razão que ele aceitou. Né? Disse, olha, eu vou porque eu sou seu amigo. Não é isso aí? É verdade, é verdade. É. Mas, professor, como professor, eu não sei, eu me lembro do amigo atuando em diversos colégios tradicionais de Carpina, não é? Colégio Santa Cruz, Colégio Salesiano, Pio Décimo também, não foi? Não é verdade? Lima Júnior. Lima Júnior. Independência, que era do professor Almeida. Então, nos colégios de Carpina, eu passei por quase todos. Salesiano. E como é que surgiu a ideia de repente, virar um poeta, escrever poemas? Ramos, essa história vem da 8ª série, quando eu era aluno do Colégio Salesiano. Hoje, Escola Salesiana Padre Rinaldi. Exato. Na época, o professor de língua portuguesa, Padre Genário, que você conheceu, que foi vigário de Carpina. E não só foi vigário de Carpina, eu digo isso com muita alegria, ele foi meu padrinho de crisma, mas infelizmente já não está mais com a gente. E na época ele passou como tarefa escrever um poema. E o que ele colocou no poema, na tarefa, foi que me despertou o interesse para escrever. Que ele colocou assim: não pare por aqui, você tem dons para o poema, para a poesia. E isso foi um estímulo àquele adolescente da 8ª série. E continuei escrevendo e guardando, sem imaginar que um dia poderia chegar a publicar tantos livros. Tantos livros. Olha, somente 15. E vem mais por aí. Eu quero até mostrar aqui, e o Theo vai mostrar todos esses trabalhos, mas esse primeiro aqui, Theo, é o primeiro livro, né, de poemas, Como o Sol. Né, Como o Sol. Fala um pouquinho desse primeiro trabalho seu. Esse primeiro trabalho foi interessante pelo seguinte aspecto. Eu não acreditava que tivesse poemas bonitos, como o pessoal hoje fala, né? E levei para que o professor Chaves, saudoso Chaves, saudoso professor Chaves, fizesse uma análise. E se por acaso ele julgasse que haveria condições de publicar, ele me dissesse. Se não, ele também dissesse porque eu iria parar por ali. E ele fez uma análise bem apurada do livro, do pré-livro, né, do esboço, e colocou uma coisa que eu não sabia que havia naqueles versos. Ele disse, no prefácio está escrito: Leonilton parece conhecer bem a linguagem de Lígia Fagundes Telles. Eu nunca tinha lido Lígia. E isso me chamou a atenção. E publicamos o livro e continuei escrevendo graças também a essas colocações que ele fez, que para mim foi um estímulo. Foi um estímulo. E é verdade, gente. Olha, ele está falando aí do primeiro trabalho dele, não é? O poema, né? Ela é Como o Sol, né? Que o Theo já mostrou aqui. Mas, olha, o professor Leonilton é um homem de sucesso, né? Fez e faz muito sucesso, principalmente aí na literatura. Eu estou vendo aqui, o Theo vai dar um foco aqui, ó. Esse trabalho aqui, ele foi homenageado, me fala aqui, o Alto da Compadecida, todos sabem, de Ariano Suassuna, mas teve o reconhecimento, essa peça que foi exibida
pelo Espaldalense, me parece, com a coordenação, a participação direta do Leonilton Carneiro. Fale um pouquinho desse trabalho e esse reconhecimento do Ariano. Isso aí, para mim, é uma relíquia, Ramos. Ter a assinatura do saudoso Ariano Suassuna, que assistiu à peça da qual fiz parte, como o Cristo da Compadecida. Isso foi um grupo de teatro de Paudalho, fundado por, você deve ter conhecido, o Marcos Camarote. Marcos Camarote. Que foi diretor depois do Valdemar de Oliveira. Exatamente. Valdemar de Oliveira. E Marcos me chamou para fazer parte desse grupo em Paudalho. Aceitei e Ariano Suassuna foi assistir. Após a apresentação, ele reuniu todo o grupo de atores, elogiou o dirigente, que era Marcos Camarote, e disse: até hoje, este foi o melhor Cristo que eu já vi, do Alto da Compadecida. E você sabe que palavras o vento leva. É verdade. E eu prontamente peguei um folder, que você mostrou aí, claro, e pedi para que ele escrevesse isso. Documentário. Porque depois eu não poderia dizer o que ele havia falado. É um fato. E ele escreveu ao Leonilton com o abraço de Ariano Suassuna por ser o melhor Cristo que já teve a Compadecida. Pois é, e uma opinião do Ariano Suassuna não é uma opinião de qualquer um, é um homem que marcou muito, não é, a nossa cultura, a nossa história, não é, aqui de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Não exatamente, exatamente. Foi uma literatura ambulante que a gente podia dizer. É um fato. Mas, gente, olha, o professor Leonilton, que ensinou, como ele disse, em diversos colégios aqui de Carpina e também de outras cidades aqui da região. De vez em quando um amigo encontra com um ex-aluno, com uma ex-aluna, já aí muitas delas advogadas, enfim, alunos, professores também. Dentistas, médicos. É emocionante, não? É gostoso de se ver isso, né, Ramos? E mais do que isso, professor, é o reconhecimento deles. Né? A minha mulher, por exemplo, estudou, amigo, foi professor dela também, no Santa Cruz, e ela sempre diz isso, foi um professor nota 1000. Graças a Deus, né? E eu me espelhei como professor através da minha primeira professora, dona Mabel Batista Ramos. Mabel Batista Ramos. Foi a minha primeira professora aqui em Carpina, porque eu vim de Recife, né? Eu vim para Carpina e ia completar 12 anos. E estudei no Joaquim Olavo, e a professora foi Dona Mabel. Extraordinária professora. E eu me espelhei nela para ter os elogios que recebo dos meus ex-alunos. Dos ex-alunos. É gratificante a gente encontrar, não é, um ex-aluno na cidade, no caso aí o professor Leonilton, não é, e a pessoa se aproximar. Eu fui seu aluno, hoje eu sou um médico bem-sucedido, não é? Sou um advogado, sou um delegado de polícia. Nós servimos de ponte, né, Ramos? É verdade. Nós servimos de ponte. Do mais alto grau que ocupem na sociedade, passou pelas mãos dos professores. É um fato. Mas, olha, professor, poeta, em termos de faturamento, foi melhor como professor ou como poeta? Professor. Apesar das dificuldades, porque a gente sabe que no Brasil o professor não é reconhecido, não é? Quer dizer, não é bem pago, essa que é a verdade. Não é? Porque, infelizmente, Ramos, hoje em dia, poucas pessoas se dão ao trabalho de comprar livros, de adquirir livros, né? A televisão, a própria internet, a internet, você pode acessar e ver a literatura que quiser. Claro. Né? Só os amigos é que prestigiam. Tanto participando dos encontros, dos lançamentos, quanto na aquisição dos livros, né? É verdade. Não é fácil o que ele está dizendo aí, é certíssimo. As pessoas têm acesso à internet, né? A programas de cultura na televisão que acompanham. Fica difícil, na verdade, a venda do livro. Apesar
do professor Leonilton, toda vez que ele lança um trabalho, um livro de poemas, né? E o que é que acontece? Lota. Esse trabalho aqui, que o Theo está mostrando aqui, é o mais recente lançamento do professor Leonilton Carneiro. Provérbios em versos, né? Em briga de elefantes, o prejudicado é o capim. Fala um pouquinho desse seu trabalho, esse mais recente. Esse é o segundo volume de Provérbios em versos. O primeiro foi há um tempo atrás, não lembro agora a data, mas aí deve estar registrado. Então, eu procurei provérbios de tudo quanto é países no mundo. Provérbios chamados provérbios populares, né? E transformei em poema com estrofe de 12 versos. E o provérbio em briga de elefantes, o prejudicado é o capim, é para mostrar que quando dois grandes brigam e o pequeno interfere ou quer entrar no meio, como a gente diz, quem se prejudica é o pequeno. É o pequeno, claro. E na política também acontece muito isso, né? Os grandes brigam por lá e o pequeno é quem sofre. Mas, olha, o professor Leonilton Carneiro, como eu disse no início, difícil desse contato com o público, não é porque ele não queira, ele adora conversar, adora, mas é tímido, confessa? Confesso. É tímido, mas atendeu aqui ao pedido do Ramos Silva, vindo aqui aos nossos estúdios, aqui da TV Nova Nordeste, na cidade de Carpina, participar deste programa Voz do Planalto, que se propõe a divulgar os valores artísticos, culturais da nossa cidade e da nossa região da Mata Norte. Foi bom tê-lo aqui no programa. A gente ficou bastante satisfeito, né? E espera contar em outras ocasiões. Com certeza. E em outras ocasiões, caso precise, vou me dispor para isso. Claro, com certeza. Professor Leonilton Carneiro, coisa boa, né? Gente, nós vamos encerrando aqui o nosso programa, aqui pela TV Nova Nordeste. A todos, uma noite de domingo maravilhosa. A partir de amanhã, segunda-feira, terça, quarta, uma semana de paz, de alegria. Domingo que vem, às 7h30 da noite, voltaremos com o nosso programa aqui pela TV Nova Nordeste. Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser.